Tenho agora a palavra o representante da CDU, o Sr. António Duarte. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Armindo Abreu, Excelentíssimos Vereadores, Excelentíssimos e entidades convidadas, membros da Assembleia Municipal, público. Eu, antes de começar a minha intervenção, queria fazer minhas as palavras da colega camarada Elisa Antunes, onde a CDU, como sabem, apesar de um reforço eleitoral nas últimas eleições autárquicas, pela tal reorganização administrativa, não chegou. Em primeiro lugar, quero felicitar o Executivo da nossa autarquia por tão brilhante iniciativa da Revolução do 25 de Abril de 1974. Homenagear com enorme admiração e respeito todos quantos lutaram para que esse dia maravilhoso fosse possível. Esta cerimónia é prova clara de uma das maiores conquistas de Abril, o poder local democrático. Pensar um chaimite na cidade, alusivo à Revolução dos Cravos, não resisto em citar o grande poeta da Revolução, José Carlos Ari dos Santos, quando declamou, às portas de Abril, o seguinte: pode nascer um país no ventre de um chaimite. E nasceu. Quem o fez foi um homem novo, capitão, que tinha a seu lado muitos homens na prisão. Foi com perseguições, sofrimento, mas também com palavras, desenhos de liberdade e esperança, que há 40 anos se deu o maior acontecimento da nossa história, o 25 de Abril de 1974. Dia em que um levantamento militar, logo seguido de um levantamento popular, culminando uma prolongada e heroica luta antifascista, punham fim à mais longa ditadura fascista da Europa. Nada poderá apagar essa Revolução de Abril, ainda inacabada, em que um povo inteiro se levantou e conquistou o direito a ser feliz. Os obstáculos do caminho são acidentes de percurso que não fazem esquecer que o caminho está aí. Há que trilhá-lo. Seja qual for o mês do calendário, para nós será sempre Abril. Portugal é hoje uma república que, apesar de limitada na sua soberania, tem uma Constituição que reflete grande parte desses valores. Importa defendê-la. Importa continuar a lutar nas empresas, locais de trabalho e nas ruas, bem como nos órgãos do poder junto deles. Importa prosseguir a luta ideológica e o esclarecimento para a próxima batalha eleitoral. 40 anos são envolvidos sobre o 25 de Abril de 1974. Muitas das conquistas sucumbiram à ofensiva do grande capital. O Portugal de Abril é hoje quase irreconhecível no quadro de desastre económico, político, social e cultural. Mas os valores de Abril ganharam raízes fundas na sociedade portuguesa. E Abril vive e viverá, porque a luta do povo português continua pela ruptura com esta política, por uma política patriótica e de esquerda, pela democracia avançada, pela sociedade socialista que a Constituição, apesar de mutilada, continua a consagrar. Hoje, como antes de 25 de Abril, há quem considere o povo português despolitizado, apático e conformado. Mas a verdade é que, apesar de tantas dificuldades, não deixou cair os braços. Tem os olhos na Revolução dos Cravos, cujas marcas e valores são semente de futuro. E por falar em cravos e liberdade, já que ouvi citar poemas excelentes, de gente ilustre neste país, mas eu vou terminar com uma quadra de um poeta, um camarada amigo, amarantino. Costa Neves. Deixa falar, meu amor, do cravo tão desprezado. Quanto mais pisado for, mais seu cheiro é perfumado. Disse. Ouviremos agora o representante do CDS, Dr. Adriano Santos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Luís Gaspar, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, Srs. Deputados da Assembleia Municipal, excelentíssimos representantes das várias instituições do Conselho aqui presentes, caros amarantinos,
Cumpre-se hoje a 40ª data sobre o golpe militar que, além de devolver aos portugueses os seus direitos, as suas liberdades, foi precursor que possibilitou ao cidadão conquistar proteção através de um conjunto de garantias com dignidade constitucional face ao Estado até aí totalitário. Cumpre-se hoje a 40ª data sobre o golpe que originou a Revolução Democrática, possibilitando a erradicação da ditadura, da repressão, da manipulação das liberdades públicas e do desvalor do cidadão, que constituía entrave ao desenvolvimento, ao progresso e ao bem-estar. A mutação social e económica que se deu após a Revolução Democrática não foi apenas possível com o reconhecimento no texto constitucional da dignidade da pessoa humana ou apenas pela reivindicação legítima e generosa de uma mole humana ávida de mudança. Não. A transformação económica e social só foi possível com a redefinição da importância do poder local e com a relevância que se vem dando à descentralização administrativa. É, portanto, hoje claro que, não fora o poder local, Portugal seria mais assimétrico, mais injusto e, consequentemente, menos desenvolvido. É comum dizer-se que o poder local foi uma das maiores conquistas da Revolução Democrática de Abril. No entanto, hoje, e num contexto de crise, confirma-se a sua crescente importância na qualidade de vida dos cidadãos, na intervenção social junto dos mais desprotegidos. No entanto, hoje, a crescente importância do poder local não é correspondido naquilo que chamamos no envelope financeiro. Se ao longo das últimas décadas têm sido criticáveis as políticas legislativas que ao poder local dizem respeito, também são criticáveis as recentes alterações legislativas no que diz respeito ao financiamento local, porque, além de diminuir a receita orçamental, acrescentam dificuldades às autarquias no processo ao financiamento. Se a descentralização gerou maiores responsabilidades na prossecução da satisfação das necessidades das populações e se exige mais assertividade na intervenção do autarca, o que é facto é que, não se libertando as autarquias dos constrangimentos, obsta-se a que os autarcas possam assumir políticas diferenciadoras. É fundamental que mais tarde ou mais cedo se legisle noutro sentido, procurando garantir a competitividade autárquica, pois, se assim não suceder, colocar-se-á em causa o desenvolvimento do país. Mas, para isso, são necessários os tais consensos. É verdade que houve, no período pós-25 de Abril, rupturas que não estão sanadas, assim como expectativas criadas e não atingidas. Estou em crer que tais rupturas têm vindo, ao longo dos anos, a dificultar os consensos, tão necessários em tempos de rigor e partilha. Por isso, se tem falado muito na necessidade em diminuir o confronto, em desanuviar as tensões políticas. Resolvido que está a parte do problema, os intervenientes políticos não se podem acantonar nas suas razões ou nas suas razõezinhas. Têm que encontrar terreno comum em todos, terreno comum para que todos possam contribuir para a definição do país pós-Troika, que se quer desenvolvido e justo. Por isso termino dizendo que acredito que os desígnios da democracia só são possíveis, como afirmou Adelina Mar da Costa, quando se alcança a síntese entre os desafios da esquerda, os reptos da direita, como única orientação que leva às últimas consequências os equilíbrios requeridos pela busca da justiça, da liberdade e do progresso. Viva a liberdade, viva a democracia, viva Amarante, viva Portugal!